Eu acho que primeiro eu demorei, custei um pouquinho a acreditar, assim, sabe, no que estava acontecendo. Então, cada vez que soltavam alguma coisa do filme, eu ficava mais ansiosa, eu acho, né? Que primeiro eu demorei muito para assistir, o pessoal já tinha assistido, né? Então demoraram para me entregar esse filme para eu assistir também. Assistir na tela é outra experiência, então tem coisas que talvez a gente se incomode, né? Porque a gente entra naquele perfeccionismo enquanto ator-atriz, que a gente se incomoda, mas quando a gente vê na tela, né, some, e aí a gente consegue curtir, entrar na história e também acaba passando esse filme na cabeça, né, de tudo que a gente viveu aqui, né. Então, vim para o Cine Ceará, que é um festival aí que tem uma história, né, que tem uma força, com a equipe toda, depois de 2 anos de pandemia, né, de a gente fazer tudo online, né, de ter esse contato, de rever, assim, foi extremamente emocionante nesse lugar do contato com as pessoas, emocionante de ver esse filme nascendo depois de 2 anos, emoção também de ter essa personagem que tem um tempo maior de câmera, né, e a gente sabe que dentro da nossa profissão é importante, isso abre outras portas, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ver todo mundo ali bem, de estar no cinema de novo, cinema, né? Que é o nosso lugar sagrado ali, e de poder estrear a Pilar, que eu fiz com tanta dedicação, com tanto amor, com tanta troca, né? E que eu mergulhei nessa cidade, assim, para também trazer essa cidade dentro do meu corpo, para mostrar essa Pilar, assim, né? Eu sempre falo que o filme para mim foi muito solitário, assim, né? Porque é um estado que eu não conhecia a fundo e eu precisava conhecer esses espaços para esses espaços fazer parte, né, dessa personagem. O processo foi muito intenso, né, com o Armando, então tem aquela coisa também do diretor estar ali junto com a gente, preparando, que eu acho que é incrível, porque o filme ganha, os atores ganham, a gente vai criando essa intimidade e essa força juntos. Mas também existe um lugar que a gente também pode se cobrar, então eu lembro de muitas vezes que eu saía do ensaio e sentava e chorava, assim, sozinha na praça, sabe? E saía do ensaio e ia para casa para estudar, porque tem essa questão da língua também, então de trazer essa naturalidade. Eu fiz laboratório aqui, eu acho que não falei ainda isso, mas eu fiz um laboratório com uma menina chamada Lili, que ela é camareira de um dos hotéis aqui. A gente passou 2 dias juntas, então era algo que eu poderia só observar, mas eu preferi vestir a roupa, fui lá, passei o dia inteiro com ela ajudando a trocar tudo, entender o quanto, assim, é um trabalho difícil e pesado mesmo, sabe? Porque dependendo do hotel você limpa, assim, mais de 20 quartos por dia. Fora isso, fui e conheci as pessoas que eram os donos, né, reais da Casa do Pilar, né? O seu Cícero, que ele é pescador, cheguei lá, ele estava ajeitando a rede, assim. Então, eu tentei o máximo me encaixar nesses lugares, conhecer essas pessoas e estar junto e sentindo essa energia também, entender desses corpos, né? Eu acho que eu não quis trazer esse sotaque, porque eu acho que também não é esse lugar, eu acho que o foco não é esse, mas de trazer esse corpo mesmo, elas fazer parte daquilo, sabe? Os espaços também, a Pilar também é aquele espaço, né? Também é aquela casa, também é aquele hotel. Então, para mim, foi ótimo ter essas experiências, assim, nesses laboratórios, conhecer essas pessoas, assim. Isso só enriquece a gente enquanto ator e também eu acho que passa mais verdade, né? Para os personagens, para quem assiste, assim. Ontem eu estava muito preocupada em observar as pessoas, assim, no escuro, né? De tentar e mapeando as reações, assim, né? Porque a gente fica muito nessa ansiedade de também, porque a gente faz e entrega, né? E aí, depois que a gente entrega, cada pessoa vai ter sua leitura. Mas eu fiquei muito feliz com a recepção de ontem, assim, meio que a gente faz, talvez a gente sempre espera que isso chegue bem no público, né? Que eles recebam bem, mas a gente não tem muito controle. E aí eu acho que, para mim, eu bati o martelo mesmo hoje, assim, na coletiva, né? Porque aí você escuta mais as pessoas e aí de uma forma... As pessoas vão fazer perguntas, né? Elas querem saber. E aí, dentro dessas perguntas, a gente também vai tentando ver essa temperatura, né? Do que se espera, do que eles entenderam, das visões. Então, eu fiquei muito feliz, eu espero que o filme seja bem recebido, né? A gente se entregou muito, é um filme que fala muito dessa força dessas mulheres, né? Dessas relações que podem acontecer a todo momento, que acontecem a todo momento, né? E também tá pronto, assim, de muito peito aberto, assim, para receber essas críticas que talvez não sejam tão positivas, porque obviamente terá, e eu acho que é importante que tenha também essas visões para que a gente possa olhar, destreinar esse olhar e olhar, né, tentar olhar por esse ponto de vista também, entender se é isso mesmo ou se não é,
e tentar melhorar sempre no próximo trabalho, sabe? Eu acho que toda crítica sempre é bem-vinda, assim. Eu até fiz um curso de crítica agora há pouco, né? Porque o exercício da escrita para mim é muito difícil. E aí eu entendi esse lugar da crítica, o quanto é difícil ser crítico, né? O quanto é difícil você se colocar ali, né? Porque existe uma coisa de colocar o rosto também ali, né? De você é o seu ponto de vista dentro daquela obra, né? Então é fantástico, assim. Eu me apaixonei pela crítica, então eu estou muito pronta assim para o positivo e para o negativo. Espero que as pessoas gostem. Foi uma estreia cheia de significados, né? Um filme que se chama Fortaleza Hotel, que fazia todo sentido que a gente estreasse em Fortaleza. Poder fazer essa estreia presencialmente, né? Não ter que ser uma estreia pelo streaming, ou enfim, poder exibir e ver o filme numa tela de cinema. Era a primeira vez, inclusive, que eu estava vendo ontem, foi a primeira vez que eu vi o filme numa tela de cinema. E foi a minha volta também, como público, de certa maneira, assim, vendo o meu próprio filme, porque desde a pandemia eu não tinha voltado ainda a assistir um filme. E tem esses outros significados, né? A minha relação com o Cine Ceará, a presença da equipe quase toda e do elenco quase todo também, vendo o filme juntos, né? Em geral, as estreias, quando não acontecem no lugar onde você filmou, você tem uma parte muito reduzida de equipe e elenco presente. Então, também receber o retorno das pessoas que fizeram o filme, sabe? Acolher ali a expectativa, o que foi atendido, o que não foi atendido, de expectativa das pessoas que colaboraram efetivamente no filme, né? Como equipe ou como elenco. Então, de fato, foi uma estreia com emoção e cheia de significado para mim. O Fortaleza Hotel inicia, para mim, com um convite do produtor, do Maurício Macedo. O Maurício Macedo conheceu essa história e esse roteiro dentro do laboratório do Porto Iracema das Artes. Era um projeto de 2 roteiristas jovens, é o primeiro roteiro deles também, a Isadora e o Pedro Cândido. O Maurício conheceu o roteiro, acompanhou o desenvolvimento do roteiro dentro do laboratório, e quando eles finalizaram o projeto, acho que o Maurício de alguma maneira reconheceu ali naquele roteiro algo que poderia encaixar com a minha maneira de dirigir, com as coisas que eu gosto de fazer, que esses filmes mais voltados para relações humanas, mas a partir de personagens mesmo, com retratos de personagem. Então eu acho que o Maurício reconheceu de alguma maneira isso no roteiro e me convidou para dirigir o filme. Então a gente já tinha um trabalho anterior, eu e o Maurício trabalhamos, eu dirigi o Greta, ele é coprodutor do Greta, então já tinha uma relação. A Carnaval Filmes também é uma coprodutora do Greta, a gente já tinha essa relação, esse trisal, e a gente refez essa parceria no Fortaleza Hotel. Para mim existia de fato uma grande diferença, que foi um desafio e ao mesmo tempo muito prazeroso, que é dirigir um roteiro com o qual eu não tinha inicialmente tanta familiaridade. O Greta foi um roteiro que eu assinei sozinho, eu desenvolvi durante 8 anos. Eu passei 8 anos desde a primeira versão do Greta até conseguir financiamento. Então eu fiz inúmeros tratamentos, reescrituras, eu tinha uma relação muito íntima com o roteiro do Greta, o que eu não tinha inicialmente com o roteiro do Fortaleza Hotel. E para mim, o desafio ao qual eu me referi agora era fazer com que aquela história, que me comovia desde o início, que me interessava desde o início, fizesse sentido muito intimamente para mim, sabe? Que eu sentisse também como minha. E aí nisso surgiram contribuições minhas ao roteiro, mas sempre feitas em parceria com os roteiristas. Então às vezes eu tinha uma ideia, propunha, eles gostavam, às vezes eles não gostavam, mas traziam uma outra ideia, uma terceira ideia a partir daquela provocação que eu tinha feito. Então assim, desde o momento que talvez a gente tenha trabalhado uns 2 anos, assim, já sabendo que íamos realizar o filme, nessas idas e vindas do roteiro, até que eu sentisse o roteiro como meu, que os roteiristas sentissem o roteiro com a integralidade que eles propunham desde o início, e também todas as adequações que foram necessárias fazer a partir do momento que a gente escolheu locação, escolheu o elenco, né? Você começa a fazer ajustes, a incorporar contribuições do próprio elenco, que surgem desde antes, como eu falei, da contribuição da Klebe em relação ao Cher, que se deu ainda no teste, a contribuição da Ian Lang com o tango, mas as contribuições dos outros atores que surgem durante os processos de ensaio.
Então, foi uma novidade para mim, assim, é o meu segundo longa-metragem, foi uma novidade no sentido de, pela primeira vez, estar dirigindo um roteiro que não tinha surgido, que não tinha se originado de uma ideia minha, mas que a gente trabalhou para que, né, o trabalho todo foi para que eu me reconheça no filme, como autor também, sabe? Não como um diretor que vai lá e executa uma série de tarefas e... Não, eu me sinto muito autor do filme, muito dentro do filme, mesmo hoje, vendo o filme pronto, mesmo que o roteiro não seja originalmente meu.